Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar a leitura como fonte de informação, aprendizado e diversão. Então, vamos lá. Observe o que está escrito nos balões. Acesso ao conhecimento, crescimento pessoal e profissional, diversão. O que pode nos proporcionar esses benefícios? Acertou se você respondeu que é a leitura. A leitura pode ser fonte de informação, aprendizagem e também uma excelente forma de divertimento. Observe o texto a seguir. Amazônia, a área 4 vezes maior que a cidade de São Paulo, está sob risco de queimada na temporada do fogo, diz IPAM. A seca provocada pela La Niña, também somada à alta do desmatamento, ocorrida desde 2019, é combinação perigosa para incêndios ainda piores que os registrados em 2020. Só esperando alguém chegar com fogo, afirma Instituto. Uma área de 5.000 km² desmatados na Amazônia, correspondente a 5.000 campos de futebol, ou 4 vezes a cidade de São Paulo, está sob risco de queimada na temporada do fogo de 2021, com início previsto para julho. O alerta é de um levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do Older Climate, publicado nesta quarta-feira. Segundo os pesquisadores, as áreas desmatadas e ainda não queimadas desde 2019 e uma seca intensa provocada pelo fenômeno La Niña indicam atenção especial para a ocorrência do fogo na Amazônia, especialmente no sul da região. Então vamos agora analisar o texto. Na notícia, a autora se preocupa em relatar as informações de maneira mais objetiva e verossímil, algo real. Com uma linguagem clara e direta, ela transmite a informação sobre os riscos de queimadas na Amazônia na temporada do fogo em 2021. A autora constrói o texto com informações como, aí observem as informações apresentadas. A seca provocada pela La Niña, somada à alta do desmatamento ocorrido desde 2019, é combinação perigosa para incêndios. Então, aí a autora já vem trazendo a primeira informação. Uma área de 5.000 km² desmatados na Amazônia, correspondente a 5.000 campos de futebol, ou 4 vezes a cidade de São Paulo, está sob risco de queimada. O alerta é de um levantamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IAPEM, e do Old Climate Research. Portanto, a leitura desse texto nos proporciona importantes informações. Então, observe que vem destacado os pontos principais. Vamos a mais um texto. Observem a imagem. Como separar o lixo? Reciclável, materiais plásticos, garrafas PETs, vidro, papel, material de alumínio, latinhas e lacres. Orgânico, restos de alimento, papéis, plásticos sujos de gordura. E eletrônicos, pilhas, baterias, aparelhos elétricos, chuveiro, dentre outros, celular, TVs, rádios, computadores, etc. Lixo tem lugar certo, faça a sua parte. Então, vamos agora analisar o texto 2. O texto é um infográfico, um gênero textual que contribui para a leitura muito eficaz, visto que trata o assunto de maneira fácil, de forma rápida e dinâmica, utilizando ilustrações explicativas sobre o tema, e assim torna-se mais fácil de ser compreendido. Esse texto explica para aquele leitor que tem vontade e predisposição para fazer a separação do lixo para a reciclagem, como fazer a organização e armazenamento do material para a coleta seletiva. O infográfico mostra quais são os tipos de resíduo e alguns exemplos de como devem ser separados. A leitura desse texto, portanto, nos proporciona, além de informações, alguns aprendizados. Vamos observar o terceiro texto.
Observem que eu tenho duas palavras no texto, lixo e luxo. O poema Lixo, Luxo é um clássico da poesia concreta de Augusto de Campos. Na criação altamente visual, uma palavra lixo é construída através de outra palavra em pequena escala e em movimento de repetição, que seria a palavra luxo. Além de semelhantes em termos gráficos, as palavras lixo e luxo também possuem fonética parecida, se diferenciando apenas por uma vogal, i e u. Por ser um texto literário, proporciona entretenimento, mas também levanta uma discussão acerca da temática social. Convoca múltiplas interpretações possíveis e nos leva a fazer algumas reflexões. O luxo nos leva ao lixo no sentido de que soberba desperta em nós o pior? E aí, pensem um pouquinho. Vivemos numa sociedade que preza a reprodução do luxo sem ver aquilo que a acumulação gera, ou seja, que o lixo pode gerar. A prática do esbanjamento, da acumulação do luxo, nos torna lixo, seres humanos ruins. Então, o poema ele também nos leva a fazer algumas reflexões. A leitura desse poema, além de nos proporcionar conhecimento, nos traz divertimento e prazer. Como podemos observar, a leitura é um hábito enriquecedor, que traz uma série de benefícios e aprimora diversas habilidades do leitor. Então, a leitura, ela traz um leque enorme para a gente de benefícios. Vamos conhecer mais 6 benefícios de uma boa leitura. Então, a seguir a gente vai ver 6 benefícios. O primeiro deles, a leitura ela estimula a criatividade. Dependendo do estilo do autor, os ambientes, personagens e objetos são descritos com riquezas de detalhes. Para entrar nesse outro universo, o leitor precisa criar as imagens e as cenas em sua mente e se conectar com a narrativa. Quanto mais produtiva for a sua imaginação, melhor será a experiência da leitura. Então, dependendo do livro que você pega para ler, a sua imaginação ela flutua. Você pode viajar. Eu costumo falar que nós viajamos dentro de casa a partir de uma leitura. A segunda característica, o segundo benefício, exercita o cérebro. O hábito de ler promove crescimento intelectual. Enquanto o indivíduo lê, ele realiza uma quantidade maior de sinapses, conexões neurais. Isso significa que a leitura é como uma ginástica para o cérebro. Já que temos ginástica para o nosso corpo, nós também precisamos exercitar o nosso cérebro. E a leitura é justamente esse exercício. Passemos para o próximo. Terceiro, melhora a concentração e a memorização. A memória e concentração também são bastante trabalhadas enquanto lemos. Ler é um excelente treino de atenção e um recurso eficaz para aprender a se concentrar. Da mesma forma, quem lê com frequência consegue memorizar informações com mais facilidade. Próximo. Amplia o vocabulário e os conhecimentos gerais. A ampliação do vocabulário é muito útil em várias situações da sua vida. Através da leitura, você sempre terá acesso a novas informações sobre lugares do mundo, períodos históricos, diferentes culturas e etc. O leitor expande o seu conhecimento geral. Então, amplia o vocabulário. Além de você ter um vocabulário rico, você vai ter mais conhecimentos, você vai ter mais até assuntos para serem discutidos, até para produções textuais, porque o hábito de ler nos traz mais conhecimentos. Passemos para os próximos. Quinto, desenvolve o encadeamento de ideias e as habilidades de escrita, interpretar dados e fatos, organizar o pensamento, formular síntese e encadear ideias são habilidades importantes que se desenvolvem com o hábito da leitura e que, por consequência, aprimoram a escrita. Olha que legal! O fato de você ter o hábito da leitura
facilita na hora de organizar os pensamentos, de produzir um resumo textual, de formular uma síntese. Então, a leitura, ela vai te proporcionar, além de você conseguir aprimorar o fato de resumir, a escrita também. Porque quanto mais você lê, mais aumenta o seu leque de palavras, de pontuação, até para as pontuações, para a escrita de palavras ou palavras novas, sinônimos, você vai ter um vasto conhecimento. Logo, isso vai aprimorar a sua escrita. Vejamos o próximo. E último, desperta o senso crítico e a flexibilidade analítica. Quem não lê é obrigado a acreditar em tudo aquilo que lhe dizem. É muito importante buscar o conhecimento além daquilo que nos é apresentado. A leitura tira o indivíduo desse ciclo de senso comum e posicionamentos automáticos e permite que ele tenha um olhar crítico sobre os fatos. Isso ajuda a observar a situação por diferentes prismas e a assumir uma postura mais questionadora. Então, o hábito de leitura, quanto mais você lê, mais crítico, você vai ter um senso mais crítico, você não vai acreditar em tudo que dizem porque você vai ter argumentos. Você leu outras coisas, você teve outras informações. Então, a leitura ela é de extrema importância não só para conhecimento, mas também, como nós podemos ver nessa aula de hoje, para diversão. Dentro de casa você pode viajar para diversos mundos, dependendo dos livros que você pega. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para ter mais acesso às outras aulas.